Ok, então vamos lá. O principal objetivo dessa aula é trazer clareza sobre o que você já faz hoje e pode ser potencializado, o que você ainda não faz e pode começar a fazer, e o que você faz, mas está prejudicando os seus ganhos. Então eu sei que muitos de vocês aqui já aplicam, né, muitas coisas para poder lotar sua agenda, para poder vender tratamentos de alto valor, mas a gente precisa trazer uma clareza sobre o que vocês fazem hoje, que às vezes precisa de um mínimo ajuste para potencializar os seus resultados, o que você ainda não faz e talvez você nem saiba como fazer, e a gente vai ter muita prática aqui hoje, e o que você já faz, mas que às vezes pode estar prejudicando os seus ganhos e os seus resultados. E aí, a gente vem aqui, né, o maior desejo, não só de dentistas, mas de todos os profissionais prestadores de serviço, é ter uma agenda cheia. E este é o motivo da aula. Inclusive, eu optei por fazer assim um mapa mental mais dinâmico, porque o objetivo da aula é exatamente ir construindo um passo a passo na mente de vocês, para que depois fique muito mais simples de aplicar isso. Os slides são legais, são bacanas, mas nem sempre fica tão fácil de associar o conteúdo à prática. E o objetivo aqui é realmente trazer ferramentas, tá? Então, o nosso maior desejo, enquanto profissionais prestadores de serviço, é ter uma agenda cheia. E aí, quando eu penso em agenda cheia, eu penso que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que, para que eu tenha agenda cheia, eu tenho que fazer o quê? Focar em atrair novos clientes, que é o que geralmente a gente faz e é o que a maioria das pessoas pensam. Quando a gente vai pensar em atrair novos clientes, a gente tem algumas formas aqui de atração, como investimento em tráfego pago, que talvez alguns de vocês aqui já façam, outros não, rodar panfletos, fazer parcerias com comércios locais, atender convênios, inclusive o atendimento de convênios eu acabo sendo assim bem polêmica, porque eu vou contra o que muita gente prega. Tem muitos profissionais que dizem que você não pode ficar refém do convênio e que você nunca vai ter lucratividade, mas eu sou a prova viva de que o convênio é muito interessante desde que você tenha a estratégia certa para que você consiga trabalhar com convênios, tá? Anúncios no Google para que você tenha mais visibilidade, produção de conteúdo para as redes sociais, e clínicas ou negócios que são mais populares, que focam mais em volume, ou que estão em pontos de rua, às vezes adotam também a estratégia de ter um puxador. Todas essas estratégias são válidas quando a gente está falando sobre atração de novos clientes. Mas aqui a gente tem uma questão que muitas pessoas ignoram. Todas essas formas, você primeiro precisa fazer um investimento financeiro e precisa esperar que você tenha um retorno. Então, primeiro você investe e depois você torce para que esse retorno volte e que você tenha lucratividade. Mas a verdade é que quando o meu foco está somente em atrair novos clientes o tempo inteiro, eu acabo abrindo mão de uma mina de ouro que muitos de vocês já têm, só que acabam negligenciando. Eu não estou dizendo que não é importante a gente focar em atrair novos clientes, até porque, para que a gente continue alimentando e crescendo a nossa base, a gente precisa estar nessa constante de atração de novos clientes. Só que esse não é o único caminho. E esse é o caminho que geralmente a maioria das pessoas pegam. E aí fazem investimentos, acabam frustrados porque às vezes você não está pronto para converter esses clientes, porque não basta só você conseguir atrair novos clientes. Se você não estiver pronto para converter aquela avaliação em uma venda, que você não esteja pronto para fidelizar esse paciente e o mais importante de tudo, que também você não esteja pronto para multiplicar esse paciente depois. Então eu queria trazer aqui para vocês uma mina de ouro que muitos colegas ignoram, que é a sua própria base de clientes.
Não importa quantos clientes você tenha na sua base, se você tem 10, 20, 50 ou 10 mil contatos, é uma parte que é muito importante, mas é extremamente negligenciada. Por quê? O nosso foco está sempre em atrair novos clientes, colocar mais gente para dentro e a gente acaba esquecendo de cuidar da nossa base. O que seria a base de clientes para trazer mais clareza para vocês? Todo paciente que em algum momento teve algum tipo de contato com você, mesmo que ele não tenha comprado de você, pode ser considerado um cliente que está na sua base. Então, pacientes que entraram em contato com você via WhatsApp ou via suas redes sociais, querendo saber sobre algum procedimento. Pacientes que fizeram avaliação, foram até o seu consultório, só que não fecharam, né? Não contrataram efetivamente nenhum tipo de serviço. Pacientes que já fizeram tratamento, mas que não retornaram. E pacientes que estão inativos, que são os pacientes que às vezes iniciam um tratamento, depois eles somem um tempo, depois eles retornam de novo. Essa galera é bem assim. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Eu acho que não. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Mas vocês estão vendo a apresentação? Ah, ok. Então vamos voltar aqui que eu achei que vocês não estavam vendo. Então, a base de clientes é muito importante, tá? Não só os pacientes que vocês efetivamente prestaram algum serviço, mas todos aqueles contatos, é basicamente a sua base de contatos. E a nossa base de clientes é o que eu chamo da mina de ouro, porque enquanto tá todo mundo olhando para o mesmo lugar, a gente tá deixando de lado pessoas que já tiveram contato com a gente, já se interessaram no nosso procedimento em algum momento e a gente acaba deixando de lado isso e tem muito dinheiro aqui, tá? Eu falo isso com propriedade porque hoje de 20 a 30% do nosso faturamento mensal vem de estratégias e ações de reativação de base de clientes. E aí entram várias estratégias que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? E agora você pode estar pensando, tá bom, eu já entendi que para eu lotar minha agenda eu tenho estratégias para atrair clientes novos e tenho que olhar para minha base de clientes. Mas como que eu faço isso se transformar em dinheiro no meu bolso, que realmente é o que importa? Usando algumas estratégias que eu trouxe aqui para vocês e que eu queria compartilhar com vocês também, tá? Essas estratégias eu trouxe as principais, que seria focar em aumentar o LTV dos meus clientes. Eu vou falar mais detalhadamente de cada um desses, mas eu queria trazer o conceito principal para que vocês entendam. Quais são as minhas estratégias que trazem mais resultado para que eu consiga continuar gerando vendas, mesmo que eu não precise direcionar 100% da minha energia para atrair novos clientes? Primeiro passo, aumentar o LTV dos meus clientes. O que seria isso? É basicamente aumentar o tempo de vida desse paciente dentro do meu consultório. Ou seja, traduzindo, seria vender mais vezes para esse paciente. Então, quando o nosso foco está apenas em fechar uma venda, a verdade é que a gente sempre está correndo atrás de novos clientes. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, o LTV foca em aumentar a vida desse paciente do meu consultório ou no meu negócio. De que forma? Quando eu foco só em fechar aquela venda, eu tô sempre correndo atrás de novos clientes, porque eu vou lá, aí eu vendo, aí eu entrego o que a pessoa contratou e aí eu fecho, beijo, me liga não me liga e tchau. E eu tô nesse ciclo vicioso o tempo inteiro, eu tô numa corrida de ratos, porque o tempo inteiro eu preciso ficar correndo atrás de novos pacientes. Então, quando o nosso foco está em construir um relacionamento com esse cliente, as vendas passam a ser apenas uma consequência. Por quê?
Quando você está focado na venda, você está focado, o objetivo principal do seu atendimento é vender o seu produto ou o seu serviço. Quando o seu objetivo é o relacionamento, você está com uma escuta mais ativa para entender o que de fato aquele paciente precisa. Quantas vezes você já pode ter perdido venda simplesmente por não ter ouvido o que a pessoa realmente queria comprar? Então, quando você foca em construir um relacionamento, você está focando em ouvir aquela pessoa e entregar o que ela precisa, tá? E aqui eu vou trazer uma coisa que talvez doa para alguém, mas eu preciso dizer. Se você trabalha com pessoas, mas não gosta de se relacionar com pessoas, o seu caminho será mais difícil. Por quê? Não tem como você ser um prestador de serviço se você não conseguir criar relacionamento com pessoas. É lógico que existem perfis de pessoas diferentes. Tem pessoas que naturalmente já são mais abertas a relacionamento, já criam um vínculo com mais facilidade. Outras pessoas que são mais fechadas, que são mais diretas. Isso a gente entra mais em análise comportamental, que fica para um outro momento. Mas quando a gente tira do foco da nossa avaliação o fechamento da venda e coloca como foco principal o cliente que está na minha frente, eu consigo atender a necessidade dele e criar um relacionamento de longo prazo. Então, o objetivo aqui não é só fazer você vender uma única vez, é você você conseguir fazer vendas recorrentes para esse mesmo cliente. Então, não quer dizer que essa pessoa vai ficar comprando o tempo inteiro o mesmo tipo de serviço, mas quer dizer que você sempre tem que ter um próximo passo para esse paciente. Aí a gente tem também a estratégia de aumentar o ticket médio desses pacientes. Então aqui, como eu já falei anteriormente, geralmente como que acontece? Você vende, executa, entrega o que a pessoa contratou e fim. Mas na realidade, quando a pessoa compra de você, ela só está iniciando a jornada dela dentro do seu negócio. E se você entender isso, você vai conseguir aumentar o seu ticket e fazer vendas todos os dias para os mesmos clientes. E aumentar o seu ticket médio naturalmente, tá? Então, geralmente você vende, executa e fim, quando na verdade você poderia vender, se relacionar. Vender, entregar, se relacionar, vender e ficar nesse ciclo eterno. Vamos trazer algo mais prático para que vocês consigam entender o que eu tô dizendo, tá? Exemplo, quando você for atender os pacientes, veja se ficou algum procedimento fora do plano de tratamento contratado. Exemplo, vamos supor que eu fiz uma avaliação do seu João. O seu João precisava fazer uma extração e precisava colocar uma prótese. Mas aí pode ser que o seu João tenha contratado naquele momento só a extração desse dente. Se eu não trouxer as implicações e reforçar e relembrar ele sempre ao longo das minhas consultas a importância dele contratar aquele procedimento que ainda não foi contratado, pode ser que eu esteja perdendo a oportunidade de vender mais para o seu João ao longo do meu tratamento. Por quê? Eu preciso entender que existem perfis de pacientes diferentes. Tem pacientes que vão te procurar e vão fazer o orçamento e vão fechar ali na hora e já vão iniciar e vão querer contratar tudo. E tem pacientes que são um pouco mais receosos. Ou porque eles já tiveram algum histórico que fez com que eles fossem dessa forma, ou porque são pacientes mais cautelosos mesmo, que primeiro querem conhecer o seu serviço, querem ver se você gosta, se você tem um bom atendimento, se você supre as expectativas, para depois ele comprar de novo. Só que se a gente não continua esse processo, a gente faz uma única venda, essa pessoa senta e vai embora, quando na verdade às vezes ela tava ali só esperando, um termo que a gente usa muito aqui, só tava esperando sofrer uma venda. Às vezes a pessoa tá pronta para comprar, mas só tá esperando que alguém ofereça ou que relembre dela sobre a importância disso, tá?
Então, aqui, quando for atender os pacientes, veja se ficou algum procedimento fora do plano que foi contratado. Pontue sobre as implicações desse procedimento que não foi contratado ao longo das suas sessões de atendimento. Não quer dizer que você o tempo inteiro só vai falar com o seu João da prótese que ele deixou de contratar. Mas quer dizer que toda vez que você for atender o seu João, você vai falar: e aí, seu João, o que o senhor achou do último atendimento? O senhor tá gostando do tratamento? Então, quando o senhor me procurou a princípio, a gente conversou que era importante que o senhor fizesse uma prótese. Pode ser que o senhor venha a perder outros dentes caso esse tratamento não seja realizado. É importante trazer as implicações do procedimento. Porque quando você só fala assim: seu João, você tem que fazer 5 extrações, uma prótese, isso e aquilo. Para ele, às vezes não tá muito claro o porquê ele precisa fazer aquilo. Quando você deixa claro quais são as implicações dele não fazer esse procedimento, você traz consciência para ele que pode sair mais caro depois, caso ele adie essa decisão. E às vezes você também pode criar campanhas personalizadas para os seus pacientes que têm potencial de compra e que estão em dúvida sobre o procedimento que não foi contratado. Então, se você sente ali que o seu João, ele tá vendo se ele gosta do atendimento, se ele se adapta, se ele gosta de você, se ele vai com a sua cara e tá só esperando um empurrãozinho, às vezes você pode usar uma estratégia. Ó, seu João, seguinte, a gente tá na esquenta da Black e eu queria falar com o senhor, eu sei que o senhor precisa fazer uma prótese. E aí, como surgiu essa oportunidade, eu achei interessante comentar com o senhor que aquela prótese que naquele dia que a gente conversou tava, sei lá, por R$3.000, na Black o senhor consegue fazer esse mesmo valor, só que numa condição de pagamento diferente. O senhor não quer aproveitar? Então, é muito importante que a gente vá fazendo todo esse trabalho ao longo de toda essa jornada com o nosso cliente, tá? Outra coisa, entender que o meu cliente sempre precisa de um próximo passo comigo, ou seja, a mesma coisa. Geralmente a gente faz o quê? Vende, recebe, executa e beijo, até logo. A gente precisa trazer a consciência para esse paciente voltar. Isso é muito importante. Então aqui, ó, eu trouxe algumas coisas práticas que vocês podem fazer. Como que eu faço isso? Tá bom, entendi que eu tenho que trazer a consciência para o paciente e que ele sempre vai precisar ter um próximo passo comigo. Geralmente, a gente finaliza o tratamento do paciente e quando fala, ainda fala assim, ó, o senhor vai precisar voltar daqui 6 meses, tá bom? Para fazer uma limpeza. Quando fala. E aí, o que acontece? O seu João tá na correria do dia a dia, resolvendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e você acha que ele vai lembrar que ele tem que voltar com você daqui 6 meses. Então, aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Falar sobre as consequências dele não voltar. Associar o retorno dele ao sucesso do tratamento que foi realizado. Exemplo. Seu João, a gente finalizou o caso do senhor agora. Só que é importante que o senhor retorne daqui 3 meses. Por quê? O senhor fez um investimento com a gente hoje. Eu não sei o quão difícil para o senhor foi ter que dedicar parte do orçamento financeiro do senhor para fazer esse tratamento. E eu não quero que amanhã ou depois o senhor perca esse investimento e tenha a sensação de que jogou dinheiro fora. Então, agora que o senhor resolveu, a gente precisa fazer o quê? Precisa cuidar e precisa manter o que foi feito. Então, é importante que o senhor volte para que a gente consiga manter o tratamento que foi realizado. Ou seja, eu estou associando o retorno dele ao sucesso do tratamento que ele já investiu. Vou fazer um pré-agendamento do retorno desse paciente. Às vezes tem gente que vai montando agenda mês a mês, né? Ah, mas eu ainda não abri a agenda do mês que vem. Gente, pelo amor de Deus, se vocês soubessem o quanto de venda vocês perdem por não ter agenda aberta previamente. Então, o que eu vou fazer? Um pré-agendamento de retorno do seu João. E aqui eu tenho 2 caminhos, tá? Ou eu já posso oferecer uma condição diferenciada para o seu João comprar de mim
o retorno dele imediatamente ao final do procedimento. Seu João, a gente encerrou o seu tratamento agora, mas eu preciso ver o senhor daqui 3 meses para garantir que o tratamento que a gente fez vai estar tudo em ordem e que o senhor não tenha que voltar aqui e investir mais 3, 4, 5, 10 mil reais. Caso o senhor já queira deixar o retorno do senhor agendado, eu consigo liberar uma condição diferenciada. Por quê? Daqui 3 meses, daqui 4 meses, quando o senhor retornar, provavelmente a gente já vai ter feito um reajuste de tabela, que acontece a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Mas, se o senhor optar por já deixar o pagamento realizado agora, eu consigo manter a minha tabela do dia de hoje e ainda flexibilizar o parcelamento para o senhor. Ou seja, eu já estou aproveitando que ele está finalizando o tratamento, que provavelmente ele está satisfeito e feliz com o que ele recebeu e estou fazendo uma nova oferta para que ele já retorne e eu já consiga garantir uma venda. Ou, se não for possível, eu posso liberar uma condição especial para ele, incentivando ele a retornar no tempo previsto. Existe um exemplo que alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar desse exemplo, porque me marcou muito e eu sempre repito. Teve uma vez que eu comprei um tratamento capilar em algum site, eu não lembro muito bem porque faz muitos anos. Eu não conhecia o salão e aí eu fui fazer um tratamento. Ela foi, cuidou do meu cabelo, me deu toda a atenção e tudo mais. No final do tratamento, ela me deu um cartãozinho com a data limite do próximo tratamento. Ou seja, esse tratamento eu tinha que fazer a cada 2 meses. E aí ela me deu um cartãozinho lá. Ah, hoje é dia 22, então até dia 22 de dezembro você pode voltar. Então, colocava lá, ó, se você voltar até dia 22 de dezembro, o seu tratamento vai entrar com 20% de desconto, com 30% de desconto. Eu achei isso tão incrível que toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo de novo sobre essa história, tá? Então é muito importante isso, liberar uma condição especial com uma data limite, para que a pessoa tenha o compromisso realmente de voltar até aquela data. E, obviamente, lembrar que ele deixou um compromisso agendado com você, porque também não adianta conscientizar o seu João, deixar ele pré-agendado, se quando tiver próximo, depois de 4, 5, 6 meses que ele passou com você, você não lembrar de entrar em contato com ele novamente. Alguns de vocês devem pensar assim, nossa, mas como que eu vou saber como que vai estar a minha agenda daqui 3, 4 ou 5 meses? Faça um pré-agendamento. Seu João, o senhor vai precisar retornar comigo em abril. Então, eu vou deixar o senhor pré-agendado para o dia 10 de abril, às 10 horas da manhã. E quando estiver mais pertinho, a gente entra em contato para confirmar tudo certinho. Se tiver alguma alteração, a gente te avisa, mas já deixa o seu horário garantido e a gente já resolve isso, tá? E aqui, o óbvio precisa ser dito. Gente, aqui eu gostaria muito de reforçar isso com vocês, porque tem muitos colegas, muitos profissionais que eu converso que tem muita dificuldade em vender. Porque, querendo ou não, quando você faz essa abordagem nesse paciente, quando você vai falar sobre outros procedimentos que ele pode realizar, você está fazendo uma venda. E querendo ou não, na nossa área da saúde, existe como se fosse um tabu de tipo assim, ah não, eu não sou vendedor. Ah não, eu não dou certo para vendas. Mas o que a gente precisa trazer para a consciência? Você não está enganando ninguém, você está cumprindo o seu dever como profissional. Por quê? Uma coisa é eu chegar para vocês e falar para vocês venderem o que o paciente ou o cliente não precisa, como eu já vi muitas vezes acontecendo. Dia desses a gente recebeu no consultório um menino de 16, acho que ele tinha uns 16 anos, com uma avaliação de 8 restaurações. A gente fez radiografia panorâmica, a gente reavaliou dente por dente, colocou ele na inteligência artificial e não tinha nenhuma cárie. Ou seja, existem sim clínicas, existem comércios que vão oferecer o que o paciente não precisa. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que você, como profissional da saúde,
tem o dever de trazer a consciência para esse paciente. Às vezes ele te procurou ali por conta de um dente que tá doendo, mas ele não tem como enxergar todas as outras coisas que estão acontecendo na boca dele. E se você não trouxer essa consciência para ele, dificilmente ele vai conseguir resolver aquele problema. Então pensa que a cada vez que eu ofereço um serviço, eu estou cumprindo o meu papel de profissional, porque eu estou conscientizando aquele paciente que ele tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Certo? E por fim, uma outra estratégia também muito importante, muito poderosa, é multiplicar a minha base através dos pacientes que eu já tenho. Então, existe um ciclo muito importante que a gente sempre tem que seguir: atrair clientes, converter em venda, fidelizar esses pacientes e multiplicar. Se eu só atraio, eu estou o tempo inteiro fazendo avaliação em vão, porque eu não estou gerando venda. Se eu só atraio e só converto, eu estou o tempo inteiro buscando vendas novas, o tempo inteiro, e continuo nesse círculo. Se eu atraio, converto e só fidelizo, eu vou manter ali, às vezes, um faturamento sólido, digamos assim, não vai ter, né, tantas oscilações, porque tem alguns profissionais também que sofrem com isso. Um mês eu tô rico, um mês eu tô rico, no outro mês eu tô pobre, sabe? Quando você tem uma base de clientes fidelizada, você não sofre tanto com isso. Mas se você para aqui na fidelização, a mesma coisa acontece. Você sempre tem que investir dinheiro para atrair cada vez mais clientes. Então, a gente também tem que focar em multiplicar essa base. Existem várias estratégias para fazer essa multiplicação, mas eu trouxe uma que é mais popular e que talvez, né, faça mais sentido para vocês, que é quando você cria um fluxo de indicações efetivo. Ou seja, você incentiva os seus próprios pacientes a te indicarem para outras pessoas. Só que não basta você falar que já faz, precisa fazer do jeito certo. Por quê? Alguns de vocês devem estar pensando assim: mas eu já faço isso. Mas eu já faço aquilo. Mas se você já está fazendo e não está tendo resultado, talvez você não esteja fazendo do jeito certo. E ficar fazendo sem resultado não faz sentido. Então, ter uma campanha de indicação é importante? Só que se ela não for feita do jeito certo, você só gasta energia e não tem resultado, tá? Então, quais são alguns pontos que eu tenho que me atentar aqui quando eu vou fazer uma campanha de indicação? Primeiro, eu vou oferecer incentivo para que o paciente me indique. Ou seja, sempre vai ter um paciente ou outro que vai te indicar por livre e espontânea vontade, porque ele já gosta muito de você, ele já tá com você há muito tempo e ele acha que é maravilhoso fazer isso por você. Mas a maioria das pessoas não, todas as pessoas, existem estudos que comprovam que todas as pessoas são egoístas. Ou seja, tá todo mundo focado em ter um benefício próprio. Então, às vezes, vocês fazem campanhas de indicação aonde o indicado que acaba recebendo a premiação, quando na realidade você tem que dar incentivos para o paciente que está indicando. E outra coisa, dar prêmios que eles se interessam, não o que você acha que eles querem. Eu até coloquei aqui como exemplo um kit de higiene. Então é clichê, né? Dentista dá kit de escova de dente, pasta, enxaguante bucal, enfim. Gente, os nossos pacientes não querem receber creme dental, escova de dente e nada disso. Talvez eles gostem de receber algo desse tipo quando eles fecham um tratamento, como boas-vindas ou alguma coisa nesse sentido. Só que quando você faz um incentivo, às vezes para premiar a pessoa com um creme dental ou com kit de higiene, não funciona. Então vocês podem rodar pesquisas. Tô pensando em fazer uma campanha, me fala, o que você gostaria de ganhar numa ação aqui no consultório? Aí você pode deixar ou essa campanha aberta, né, essa pesquisa aberta, para que a pessoa escreva e traga ali algumas informações relevantes para você, ou você também pode fazer
colocar 3 ou 4 escolhas ali que a pessoa pode escolher. Eu vou trazer um exemplo prático. A gente já fez ações com cafeteira Nespresso, já fez ação com pipoqueira, já fez ação com jogo de cama, já fez ação com panetone, com caixa de bombom, com... Assim, eu acho que tudo que vocês imaginarem a gente já fez de campanha. E o que a gente percebeu? Nossa, a cafeteira eu achava o máximo. Falei, gente, já pensou? A pessoa fecha um tratamento e ela ganha uma cafeteira Nespresso. Olha que incrível, meu Deus, minha ideia melhor do mundo. Aí o que aconteceu? A gente colocou lá a bendita da cafeteira. Só que, qual o erro que eu acabei cometendo? Não me atentando ao tipo de público que eu estava oferecendo aquele produto. Ou seja, eles até tinham o desejo de ter a cafeteira, alguns nem conheciam. Só que às vezes a situação financeira daquela pessoa não permitia que depois ela comprasse as cápsulas. Então, às vezes é uma pessoa que tem 4 ou 5 pessoas na família, que tem uma renda familiar um pouco baixa, e aí eu te falo, o que ela vai fazer com essa cafeteira? Entende? Então, quando eu falo para você dar prêmios que eles se interessam e não que você acha que eles querem, é sobre isso. Porque a adesão da sua campanha vai depender muito do que você está oferecendo. E aí, se você consegue fazer essa multiplicação do jeito certo, o seu resultado vai ser um funil infinito de pacientes. Ou seja, a vida inteira você vai ter clientes novos. Porque você vai... Peraí, gente, rapidinho. Porque você vai continuar... Opa. Porque você vai... Eita. Porque você vai sempre ter um incentivo para que o seu paciente retorne com essas outras ações que a gente falou aqui em cima. E também vai ter sempre uma campanha de incentivo para trazer novos pacientes. E o melhor de tudo, sem precisar investir em tráfego pago, sem precisar investir em panfleto, sem precisar investir às vezes em ações mirabolantes, onde você primeiro tem que investir o seu valor para depois ver se essa ação vai ter resultado ou não. Então aqui seriam as nossas estratégias para lotar a agenda. Inclusive eu adoro estratégias orgânicas, porque quando a gente entende isso daqui, a gente consegue fazer ações o tempo inteiro, de forma que a gente não precisa de muito investimento financeiro, não precisa de muito investimento de tempo e consegue agregar no nosso faturamento mensal de 20 a 30% a mais. Então isso é muito importante e façam, tá? Estão com a água de vocês, papel e caneta. Eu já vou tomar um pouquinho de água porque eu falei bastante. Mas vamos seguir. Aqui agora a gente entra na parte de segunda promessa da aula, que é fechar tratamento sem precisar dar desconto. Então, como que eu sou valorizado? Ó Deus, ó céus, eu sempre passo meu valor e o povo sempre chora desconto e fala que tá caro e eu não sei mais o que fazer. E eu só fecho o tratamento quando eu dou desconto e eu não aguento mais. A gente precisa entender que o brasileiro é treinado a pedir desconto. E é importante que a gente entenda isso, porque você não vai conseguir lutar contra isso, entendeu? Às vezes vai ser você contra um mundo querendo com que você mude toda uma cultura que já existe. E aí eu te pergunto, né? Fala a verdade, você também pede desconto quando vai comprar alguma coisa ou consumir algum serviço? Porque você acha que com seus pacientes seria diferente? Então é importante a gente entender que o desconto já é uma cultura. E lutar contra a cultura é um pouco difícil. Então, sabendo que é cultural, a gente tem 2 caminhos a serem seguidos aqui, tá? E os 2 são válidos. E também não é uma crítica a quem adota essa postura. Mas aqui você tem a opção. Ou você se torna o profissional high ticket,
que usa uma xícara cara e café chique para tentar vender mais caro, que funciona, tá, gente? Não tô dizendo que não funciona. E aí, para que você construa, né, esse posicionamento high ticket, o posicionamento de alto valor, você precisa agregar muito valor, você precisa se atentar sempre aos mínimos detalhes, você vai precisar alinhar a sua comunicação com a sua aparência, com a sua estrutura e a sua entrega. E é um caminho muito válido, se esse for o público que você quer atender, mas leva tempo e precisa de um investimento financeiro. Ou seja, você pode pensar sobre compartilhar, sobre construir o seu posicionamento. Hoje em dia na internet falam muito sobre posicionamento, né, o tempo inteiro. Eu também acho importante a imagem, inclusive já fiz outras imersões falando, né, sobre essa questão do posicionamento, mas é um caminho que leva um tempo maior. Então é importante que vocês entendam que dá para seguir por esse caminho, mas tudo isso daqui tem que estar alinhado para que vocês tenham um resultado. Ou você entra no jogo com as armas certas, que seria o ter as manhas. Uma coisa é você fazer toda essa construção, outra coisa é você ter as manhas e saber como que você joga esse jogo, tá? Então, quais seriam as manhas que a gente tem que entender aqui? São entender e aplicar técnicas de vendas que profissionais da saúde não fazem. A gente sai prontíssimo para ser técnico da faculdade, mas a gente às vezes não consegue quebrar objeções simples e comuns como tá muito caro, preciso falar com meu marido, meu cartão vira dia 20. Então é importante que você entenda que se você quer vender mais, se você quer lotar a sua agenda e quer fechar mais tratamentos sem precisar dar desconto, você tem que se munir para conseguir fechar tratamentos de alto valor. E aqui eu queria trazer o que não fazer, porque um dos objetivos da nossa aula é trazer a consciência, né, do que você está fazendo e o que você precisa deixar de fazer. O que não fazer? Gritar o nome do paciente pelo corredor. Essa daqui eu até dou risada porque acontece muito e com muita frequência. Gente, a gente tem que entender que odontologia, saúde, é high ticket, é tratamento de alto valor. Às vezes, para você que é profissional, você não leva tão a sério ou não dá tanta importância para um paciente que às vezes vai pagar 500, 1.000, 2.000 reais no seu tratamento. E você só quer colocar lá nos céus o cara que vai te pagar 20, 25 mil num protocolo. Só que, entendam uma coisa, quando vocês vão, por exemplo, numa loja de roupas, numa loja de departamento, Renner, Riachuelo, C&A, essas coisas, a roupa tá ali e você vai ter roupas que vão estar, sei lá, de 10 a 400 reais. Você entra, pega a sua roupa, passa no caixa e pronto. Quando você vai investir, às vezes, 2, 3, 5, 10 mil reais numa peça de roupa, que muitas das vezes é o ticket que a gente tem dentro do nosso negócio, você quer tratar o paciente de grife com o mesmo atendimento de uma loja de departamento. E depois não entende o porquê que eu não consigo fechar tratamento. Então, isso daqui é básico. Não grita o nome do paciente e nem do cliente no corredor. Levanta, vai até a recepção, busca ele, chama ele pelo nome, se apresenta, conduz ele para a sala de atendimento. Sentar ele direto na cadeira sem quebrar o gelo. Isso daqui também é um problema muito comum. As pessoas já têm muito... elas têm muito receio de dentista, gente. Ninguém acorda um belo dia e pensa assim: ai, nossa, que dia lindo! Vou no dentista hoje. Porque as pessoas só procuram a gente por dor. Então, quando as pessoas vão, elas já estão naturalmente muito tensas. Então, se você não quebra esse gelo, às vezes a pessoa não tá nem aberta para ouvir o que você tem para dizer. Às vezes você tá falando de tratamento
12 mil e tirar o dente, colocar um parafuso e a pessoa já tá, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, antes de sentar ele na sua cadeira, quebra o gelo. Isso serve para qualquer outro negócio, porque eu sei que tem outras pessoas de outros nichos aqui, tá? Então, antes de levar a sua cliente ali para cadeira, senta, conversa, pergunta, sei lá, se ela demorou muito tempo para chegar. Quando é um paciente novo, pergunta se veio por indicação, se já conhece alguém que passa na sua clínica, como que conheceu você, se tem marido, se tem filho, enfim. Cria o relacionamento, primeiro mostra que se importa com esse cara, depois você vai sentar ele na cadeira. Outra coisa que você não pode fazer, falar sobre a marca do implante que você usa, sobre a qualidade da sua resina ou sobre os seus 1000 diplomas ao longo da sua carreira. Já foi a época em que ter aquele monte de diploma estampado na parede era fator de autoridade para que os pacientes comprassem de você. Hoje em dia as coisas mudaram e se você não entender isso daqui, você sempre vai ficar disputando por preço. Ninguém quer saber da marca do implante que você usa, sobre qual que é a marca da resina, quanto que você paga, quantos diplomas você tem. A pessoa quer saber se você vai resolver o problema dela, se você vai tirar a dor dela, se você vai conseguir renovar o sorriso dela, se ela vai conseguir se alimentar sem a dentadura cair no meio de todo mundo. Falar termos técnicos. O paciente é leigo e para que ele compre de você, ele precisa entender o que você fala. Coisas que eu gosto muito de usar: foto, vídeo e macromodelo. Por quê? Existem diferentes tipos de paciente. Tem o paciente visual, auditivo e sinestésico. Por exemplo, visual é o cara que tem que estar vendo alguma coisa. Então, para esse cara, funciona muito uma foto se você mostrar para ele. O auditivo, ele precisa ouvir. Então, tudo que você falar vai ser extremamente importante, pode ser determinante para ele fechar com você ou não. E o sinestésico é aquele cara, com certeza alguém tem um amigo aqui que é assim. Sabe aquele cara que parece que precisa pegar nos outros para conseguir falar? Esse é o cara sinestésico. E esse cara é o que precisa pegar para sentir e entender sobre o que você está falando. Então, o macromodelo é uma boa estratégia para esse cara. E se você usa desses recursos aqui, você consegue trazer mais consciência para o paciente, consegue deixar ele mais seguro e para de falar termo técnico. Ninguém sabe o que é endodontia, gente, é tratamento de canal. Ninguém sabe que, tipo, você tem que fazer 5 exodontias. Não, você tem que tirar 5 dentes. A gente vai tirar seus 5 dentes, entendeu? Então, falar sobre termo técnico não te traz autoridade. Só faz com que o paciente se desconecte de você, porque se ele não entender o que você tá falando, ele não vai comprar de você. Onde tem dúvida, não tem venda. Então, se você fez uma avaliação e não conseguiu converter esse tratamento, esse paciente, é porque ele ainda ficou com dúvida. E, por fim, não faça isso, não passe o preço do tratamento com o paciente sentado na cadeira ou em pé. Dentista faz muito isso, né? Vai conversando. Primeiro que vai conversando com o paciente com a boca aberta e o paciente não consegue responder nada. E às vezes você tá lá, o cara assim, ó, tá deitado com a cara pra cima de você e você tá falando assim: então, seu João, ó, vai ter que fazer uns implantes aqui, vai ter que tirar esses dentes, colocar uma dentadura e vai ficar 20 mil reais, tá bom? E o cara tá assim, tipo, meu Deus, eu só queria sair daqui. Então é muito importante também que vocês não façam isso. Isso é o que não fazer, tá, gente? Ó, não vão confundir. O que não fazer. E agora, se já entendemos que a maioria dos pacientes pede desconto, a gente precisa fazer o quê? Nos antecipar. Ou seja, eu preciso identificar com antecedência qual que é o poder financeiro desse paciente. E eu faço isso como? Através de um formulário de pré-consulta. E você pode aplicar isso no seu negócio. Geralmente, dentista usa muito ficha de anamnese. Mas a anamnese são perguntas muito direcionadas para a saúde do paciente. E aqui a gente está querendo coletar ferramentas
para que a gente consiga melhorar as nossas vendas. Então, esse formulário pré-consulta vão ter perguntas muito estratégicas para que a gente tenha munição na hora de aplicar, na hora de apresentar o plano financeiro para esse paciente, tá? Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Se eu sei, por exemplo, que o meu potencial paciente trabalha por conta ou é diarista e recebe por dia, muito possivelmente, não quer dizer que em 100% dos casos, mas muito possivelmente essa pessoa não vai ter um limite tão alto no cartão de crédito. Inclusive, eu quero trazer um dado importante aqui para vocês, que 70% dos brasileiros têm um limite médio de cartão de crédito de R$ 1.400. Então, às vezes, se você está vendendo ticket de 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, dificilmente esse paciente vai ter esse limite liberado. E quando você faz essa pré-consulta e entende, né, o poder financeiro desse paciente, você consegue adequar como você vai apresentar esse tratamento para esse paciente. E isso vai fazer diferença. Às vezes, se você for falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, que o tratamento dela ficou 5 mil reais, mesmo que você parcele em 24 vezes no cartão ou no boleto, depois que ela ouviu 5 mil reais, ela não ouviu mais nada que você falou depois. Mapear o motivo desse paciente ter te procurado, porque isso daqui será o foco do meu atendimento. Eu vejo acontecer muito da gente... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vejo acontecer muito da gente perder de vista o motivo do paciente ter me procurado. Então, às vezes, ele colocou lá na anamnese dele que a maior queixa dele era um dente que tá doendo. Aí chega no final da avaliação, eu fiz um plano de tratamento para ele que deu 4 mil reais. E ele só tinha, às vezes, separado os 300 reais para tirar aquele dente. E aí eu nem vendo o tratamento de 5 mil e nem vendo os 300 do dente que ele veio tirar. Então, eu nunca posso perder o foco do meu atendimento aqui, que vai ser o motivo dele ter me procurado, tá? Outra coisa, eu vou praticar uma escuta ativa durante a avaliação. Por quê? Porque as pessoas só compram pelos motivos delas. O que isso quer dizer? Não adianta eu falar assim, seu João, o melhor lugar para o senhor fazer o tratamento é aqui. Sabe por quê? Porque eu já tô aqui há 10 anos, porque eu tenho sei lá quantos anos de carreira, porque o meu implante é o melhor e porque isso... Não, você vai falar, seu João, sei lá, o dente tá doendo? Beleza, vamos resolver a dor do senhor. O senhor vai fazer esse tratamento e aí o senhor não vai mais sentir dor, porque eu tô focando em resolver o problema dele e tô focando nos motivos dele, não são os meus motivos. Os meus motivos é que eu sou a melhor de todas, mas o motivo dele é que ele quer parar de sentir dor, e ponto. Colocar holofote nesse problema, porque a compra só acontece por uma dor latente ou um desejo ardente. Se não tiver doendo o suficiente, elas não vão comprar. Então, o que que acontece? Às vezes você fala assim, ó, seu João, não gostei do seu João, né? Ô, seu João, o senhor tem que tirar 5 dentes aqui e colocar uma prótese, tá bom? Ficou 5 mil reais. Aí ele fala, ah, não, tá bom, minha filha, eu vou ver direitinho e vou pensar. Por quê? Porque eu não fiz doer o suficiente. Seu João, o senhor tá com dor, né? Não, imagino como seja. Quanto tempo que o senhor já tá sentindo essa dor? Ah, minha filha, já não durma 1 semana, 10 dias a 15 dias. Seu João, e quanto tempo mais o senhor vai ficar com essa dor? A gente precisa resolver isso. Porque se essa dor piorar, agora a gente tá conversando. Mas quando isso daqui começar a doer de verdade, seu João, o senhor não vai ver mais nada na frente. Além de sentir dor, o senhor ainda vai ficar cego, porque não vai conseguir pensar em mais nada. Ou seja, eu tô cutucando a dor do seu João, porque eu tenho que fazer doer o suficiente para ele decidir comprar de mim e me colocar como prioridade. Porque, gente, os nossos clientes estão sendo disputados o tempo inteiro com venda de maquiagem, de perfume, de mercado, de açougue, de sapato.
tudo o tempo inteiro, porque o dinheiro é o mesmo. Ele só precisa decidir aonde ele vai realocar e aonde ele vai investir esse dinheiro. Se eu não fizer doer o suficiente, se eu não mostrar que aquilo é prioridade e que pode ficar pior, ele não vai tomar a decisão de comprar de mim agora. Ou ele vai embora e só vai voltar quando ele realmente estiver cego de dor. Outra coisa, mostro que ele tem um problema e eu sei resolver o problema dele. Então aqui ele precisa entender que isso é uma prioridade e que aqui estou eu prontíssima para resolver o problema dele, tá? E só depois de tudo isso daqui, ó, que eu vou falar o meu preço. Porque geralmente a gente faz assim, às vezes o paciente manda mensagem ou liga na clínica. Oi, eu queria saber quanto tá a extração do dente. Aí a sua recepcionista responde assim, oi, tudo bem? 250. Ou seja, aqui você está só disputando por preço. Por quê? O paciente não tem a consciência da diferença. Para ele, extração é tudo a mesma coisa. Então, se o carinha do lado está cobrando 100 e você está cobrando 250, você não teve nem a oportunidade de agregar valor para ele e explicar por que o seu preço é diferente. Então, eu nunca vou dar o preço do meu tratamento sem antes passar por todas essas etapas. E aqui eu tenho que fazer a técnica de contraste para ancorar o meu preço. E eu não falo o meu preço enquanto o paciente não estiver ciente sobre o problema que ele tem. Ou seja, o que é a técnica de contraste? Gente, dia desses eu fiz até um post no Instagram sobre isso. Eu ancoro o meu preço lá em cima. E aí depois eu aplico um desconto para o paciente entender que ele está fazendo um bom negócio. Exemplo, seu João, a extração custa R$300. Aí vai falar, nossa, minha filha, mas essa extração tá cara demais. E aí, o que a gente pode fazer? Eu falo, seu João, me conta. Caro demais? Quanto que o senhor tava pensando em pagar nessa extração? Ah, sei lá, tava pensando nos 250. Exemplo. Tá bom, seu João, se eu conseguir fazer a 250, o senhor fecha? Ou seja, eu primeiro pego um compromisso com ele para depois eu tentar desconto. E por que aqui a promessa dessa aula é vender o seu tratamento sem precisar dar desconto? Porque quando você vai fazer a técnica de contraste e ancoragem de preço, você sempre vai colocar um valor maior do que é o seu valor real. Se você começa com seu preço menor, você não tem margem para negociar com esse paciente. E aí sim eu posso negociar e dar o desconto sem necessariamente baixar meu preço. Por quê? A gente já sabe que brasileiro é treinado a pedir desconto. Então, a pessoa vai sentir que está em vantagem na negociação. Se você já oferece o valor menor logo de cara, você não tem margem para negociar e perde a venda. O paciente precisa sentir que você realmente ajudou ele. E quando você passa o seu menor valor de cara, ele entende que você não está disposto a ajudar. Tenha um preço maior para ancorar o seu valor e depois você aplica os descontos que façam sentido para cada caso. Por quê? Pode ser que o seu João chore e ache caro a sua extração, mas pode ser que a dona Maria chegue e fale, ah, tá bom, R$300, tudo bem, vamos fazer. Entendeu? Então, você só vai aplicar descontos depois que esse paciente questionar alguma coisa. E antes de chegar no seu último preço, você também tem a opção de agregar valor oferecendo procedimentos extras. Exemplo, seu João, olha, de 250 eu não consigo fazer não. Mas sabe o que eu consigo? Uma limpeza para a esposa do senhor, que eu tenho certeza que já deve fazer um tempo que ela não vem no dentista. Ou seja, se eu for fazer as contas, às vezes eu oferecer um procedimento para esse paciente como bônus, sai mais barato do que eu dar o desconto, porque a cada desconto que eu dou é menos dinheiro que eu coloco no meu bolso. Só que quando eu sou prestador de serviço, eu posso oferecer um serviço que tem um valor agregado maior do que aquele desconto. E aí você agrega valor para esse paciente. Certo? Queridos e queridas. Eu vou tomar uma aguinha porque eu já falei bastante.
E agora eu vou fazer a apresentação do seu próximo passo. Para quem entendeu que tudo isso daqui é importante, gerar desejo, lotar a agenda, trabalhar com a mina de ouro, ser valorizado, tem que entender sobre técnica de venda. E aí a gente tem um próximo passo, tá? Para quem não nos conhece, Bonifácio e eu somos sócios na vida e nos negócios. Então nós temos clínicas que faturam mais de 100 mil reais todos os meses. Estamos no mercado há 10 anos e sentimos a necessidade de ajudar outros profissionais que são excelentes no que fazem, mas têm muita dificuldade em escalar o consultório como um negócio sólido e lucrativo. Decidimos atender alguns mentorados de forma individual, então a gente tem mentoria individual. Mas, além de ter uma agenda limitada para atender um a um de forma personalizada, a gente percebeu que nem todos os profissionais estão no momento de investir em uma mentoria individual. E aí que nasceu a comunidade dentista que fatura, #CDF. E aí, para quem é? Como que eu posso saber se a comunidade dentista que fatura é para mim? Aqui está. Dentista recém-formado. Se você é dentista recém-formado e quer ganhar mais prestando serviços, a Comu é para você. Se você é um dentista que quer ganhar mais para montar sua própria clínica, a comunidade também é para você. Se você é um dentista que tem clínica própria e está insatisfeito com o seu resultado financeiro, a comunidade é para você também. E se você é um dentista que já fatura bem, está ganhando legal, mas quer faturar ainda mais, a comunidade também é para você, tá? Então, como vai funcionar? Teremos aulas ao vivo toda semana, abordando temas que são extremamente relevantes para que você consiga ganhar mais dinheiro, que é o que todo mundo quer, né? Então, aqui tem alguns exemplos de aulas que teremos dentro da comunidade, tá? Formas de captação de clientes online, formas de captação de clientes offline, ou seja, quais são as formas que eu tenho de atrair clientes no digital, quais são as formas que eu tenho de atrair no mundo físico, como que eu aumento as minhas conversões de avaliação, como que eu vendo mais para os mesmos pacientes, como que eu faturo mais atendendo convênio, que eu sei que tem muito dentista que atende convênio, e várias outras coisas. Como que eu cobro mais pelo meu trabalho, como vende no boleto, ou seja, tem aula toda semana. E o objetivo principal é fazer você ganhar mais dinheiro. O que você vai receber ao entrar na comunidade? Acesso às aulas ao vivo, que vão acontecer toda semana, a gravação das aulas para você reassistir quantas vezes quiser, aula tira dúvidas uma vez por mês, onde você vai receber um direcionamento personalizado para o seu negócio, acesso em tempo real das estratégias que estamos aplicando nos nossos negócios e que estão dando resultado para que você consiga replicar também, e um ano de acesso para revisitar esse material quantas vezes você quiser, tá? Além disso, você vai receber como bônus, olha só, o treinamento Agenda Cheia todo mês, onde temos estratégias para lotar a sua agenda sem precisar investir em tráfego pago. Então, lá a gente vai falar mais sobre marketing de indicação, como que você reativa clientes inativos, como que você constrói campanhas que funcionam. A gente tem o treinamento Avaliação Lucrativa, como que você transforma suas avaliações em tratamentos de alto valor. Vão receber o questionário pré-consulta que eu comentei aqui e também a orientação de como que você usa da forma correta. Então, você tendo acesso a essas estratégias aqui, você já está anos-luz à frente dos seus concorrentes. E scripts de alta conversão para o WhatsApp, que a sua recepcionista pode utilizar. Aqui tem script para recuperação de avaliações que agendaram e não compareceram, pacientes que fecharam um tratamento, que fizeram avaliação e não fecharam o tratamento, pacientes que estão agendando consulta e não estão comparecendo, cobrança de inadimplência, enfim, tem script para tudo que você precisar aqui. E aí, se a gente for levar em consideração só os bônus, a gente tem mais de R$391 de bônus, tá? E agora vamos falar sobre o investimento. Para que você esteja com a gente na comunidade, o valor
de acesso da comunidade é de R$ 1.497 e você vai ter 1 ano de acesso. Ou seja, é mais barato que 1 mês do seu pior funcionário. Então, você vai ter acesso por 1 ano inteiro, pagando apenas um salário, R$ 1.497. Só que a gente fez uma condição diferenciada para quem está no grupo VIP e a gente também está lançando um esquenta da Black Friday, que de 1.497 a comunidade completa com tudo isso que eu apresentei para vocês, tá saindo de 1.497 por apenas 12 vezes de 67,96 ou 697 à vista. Ou seja, por uma pizza por mês, você consegue estar com a gente na comunidade. Às vezes você vai comprar um kit de silicona e tá saindo bem mais caro do que esse investimento que tá sendo feito aqui, tá? O valor de 1/3 de uma limpeza que você vende. Então, além disso, também a gente está oferecendo uma garantia de 30 dias. Porque entrou, acessou, não gostou, a gente devolve o valor integral do seu investimento. Porque queremos pessoas que realmente vão aplicar o que a gente ensinar lá e que querem ter resultados. Então, se você entrou, ai, não gostei, não me identifiquei, tô achando que não é para mim, beleza? Manda uma mensagem pra gente, a gente resolve isso.